Bom dia a todos, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos neste momento iniciar a nossa transmissão nesta manhã. Se você gostar, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com toda a sua família. Curte e vamos juntos nesta manhã adorar a Deus. Vamos ouvir um louvor para alegrar o nosso coração, para alegrar a nossa vida, pedindo para que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã. Logo mais estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus e orando.
Então, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia aí na mão aberta, abra ela no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Nós vamos falar da palavra de Deus nesta manhã. A reflexão da palavra de Deus para a nossa vida começa no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. A leitura no versículo 18, 19 e 20, que nos diz assim a palavra de Deus. Venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão branco como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem está falando. Mediante essa leitura da palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida nesta manhã de sábado, o santo sábado do Senhor nosso Deus. Feche os teus olhos e oremos. Amado Deus, bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter nos sustentado até aqui, por ter nos dado uma semana abençoada, por ter nos dado, ó Senhor, uma noite abençoada, a noite do sábado. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão e irmã que está nos assistindo nesta manhã. Que a tua graça, ó Senhor, alcance o lado de cada um dos teus filhos e filhas, de cada família que está nos assistindo nesta manhã, Senhor. Nos cerca, meu Deus, com os teus cuidados. Nos livra, Senhor, meu Deus, de todo mal, de todo tipo de enfermidade, Senhor. Guarda a tua casa, guarda o teu povo, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Pai. Eu oro em nome de Jesus e me coloco na dependência do teu Espírito Santo, aquele que está presente, o Deus presente na igreja, aquele que guia, aquele que ilumina, aquele que conforta os corações. Por isso, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, amados queridos irmãos e irmãs, nós vamos começar a nossa palavra nesta manhã falando sobre Jesus Cristo, falando sobre o Senhor da igreja. E o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele faz o seu tempo de profeta, ele exerce o seu ministério profético nos períodos de alguns reis, entre eles o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acaz e o rei Ezequias. O rei Uzias, a gente lembra muito quando a gente faz a leitura do capítulo 6. O rei Ezequias, quando ele está enfermo e o Senhor manda o profeta à casa dele, ao palácio, trazer-lhe uma mensagem para que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria e não viveria. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Isaías ele está vivendo em um contexto também de crise, em um contexto em que a nação Israel, neste caso aqui, vivia alguns momentos, flertava com a obediência e flertava com a desobediência. Israel vivia nesta circunstância, em muitos momentos, afastado de Deus. E Deus o levanta, o profeta, para ser o transmissor da sua mensagem, o transmissor da mensagem de arrependimento, chamando o povo ao arrependimento. E um fato que nos encabeça nesta mensagem desta manhã de sábado, amados irmãos, é que a promessa de Deus, ela não deixa de ser cumprida.
Porque Israel naquela circunstância, e ainda hoje, alguns podem divergir ou não, é o povo escolhido de Deus. Você e eu hoje somos o Israel espiritual de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Já diz o apóstolo Pedro na sua carta que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus, que Ele os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E este povo escolhido por Deus, ele começa com um homem, por nome Abrão. Depois vem Isaac, Jacó. E a promessa de Deus é de que em Abraão, Isaac e Jacó sairia o povo escolhido dele. Abraão ficou na história. Isaac ficou na história. Chegou o tempo de Jacó. E a família de Jacó, caminhando rápido na história que você o conhece, chega um momento em que eles descem 70 pessoas, 70 almas para o Egito. Muitos anos depois, estas 70 pessoas tornam-se um grande povo. E este povo escravo no Egito. E Deus ouve o clamor, a misericórdia deste povo. Chama um homem por nome Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés, passa-se o tempo de Moisés, passa-se o tempo dos juízes, passa-se o tempo do profeta, do sacerdote Samuel, do rei Saul, do rei Davi, do rei Salomão, e o povo de Israel caminhando, e chega os dias do profeta Isaías, que é o que nós fizemos na leitura do texto. Para você entender um pouco o pano de fundo onde nós vamos chegar lá no Novo Testamento. E Isaías vai ouvir uma palavra de Deus. Ele vai, no seu relato, Isaías vai dizer para nós, dizendo assim, no ano do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Acima deles estavam os serafins. Cada serafim tinha 6 asas. Cada asa cobria o rosto, os pés, e como outras 2 voavam. E estes serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E naquela circunstância, nesta revelação nesta visão que Isaías tem, nesse chamado de Isaías, Isaías vai dizer para Deus assim, naquele momento: estou perdido, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E o versículo 6 diz para nós que um dos serafins voou para ele trazendo uma brasa viva, tirado do altar de Deus com uma tenaz, e com esta brasa toca os seus lábios. E a Bíblia diz para nós que ao tocar os lábios, o serafim vai dizer para ele: a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Eu quero dizer para você, amado irmão e irmã, amigo, está no momento em que nós precisamos nos chegar diante de Deus com temor e tremor. Chegar diante de Deus com reverência. Talvez você esperava, e o que nós caminhamos nesta manhã, na dinâmica da nossa mensagem nesta manhã, talvez você esperava uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, mas nós vamos chegar lá no final da nossa mensagem. Mas o chamado de Deus para nós é arrependimento. O chamado do Senhor Jesus Cristo é para nós nos arrependermos. Nós estamos vivendo em um mundo marcado pelo pecado, em um mundo marcado pela dor, em um mundo marcado pelo sofrimento. Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo está olhando para nós. Ele quer perdoar os teus pecados. Caminhando
passando o tempo passando esse texto do profeta Isaías, eu quero chegar mais ainda no capítulo 9, para nós entrarmos lá no Novo Testamento, no Evangelho de João. Isaías, profeta messiânico, naqueles dias, 720 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus Cristo, ele diz assim: o povo que estava em trevas humilhado na terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios do caminho do mar do Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam à sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías aqui, nesse capítulo, ele está profetizando o nascimento do Salvador. E ainda, à guisa de introdução, no versículo 6 do capítulo 9, Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado. Ó, os nomes que Isaías vai dar para Jesus Cristo. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Ele é o meu e o teu maravilhoso conselheiro. Segundo, Deus forte, poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isaías ainda nos diz para nós que ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Jesus Cristo, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele perguntando para os seus discípulos, ele pergunta quem ele era. E os discípulos dizem: tu és Jesus Cristo, filho do Deus vivo, tu és filho de Davi. E caminhando no Novo Testamento, amados e queridos irmãos, o tema para a nossa mensagem é Jesus Cristo, o grande eu sou. Quando você, nesta manhã que estudou a lição bíblica, o primeiro capítulo, a família do rei, começando, falando, narrando no Evangelho de Mateus o nascimento de Jesus Cristo, a genealogia de Cristo, inicia-se em Abraão. E aí, João vai dizer para nós, João vai mostrar para nós, João vai apresentar ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador. João mostra para nós, amados irmãos, que Jesus Cristo tem os mesmos atributos de Deus. Ele realiza também as mesmas obras de Deus. Por isso, João, no seu Evangelho, nos 21 capítulos que ele escreve no seu Evangelho, ele mostra para nós, ele traz um ensinamento para nós, e ele afirma para nós a autoproclamação de Jesus Cristo. João vai narrar para nós Jesus dizendo que ele é o grande eu sou. Ele é para você, meu amado irmão, ele é para você, minha amada irmã, o grande eu sou. Ele tem sido para você o grande eu sou. E no capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, acompanha comigo, vamos nos ater à palavra de Deus, vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã. No capítulo 6, João vai dizer para nós que Jesus Cristo é o pão da vida. João escreve a narração de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Pão da vida. Porque Jesus Cristo traz para nós esta sublime e magnífica informação: eu sou o pão da vida. Naquele momento em que Jesus fala para os que estavam ali presentes, naquele momento que ele era o pão da vida, é porque tinha acontecido algo de extraordinário e que nenhum homem naquelas culturas, naquele momento de vida da época, naqueles dias, tinha vivido.
a multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 6, narra uma história maravilhosa. Jesus ensinando os seus discípulos, ensinando a multidão. Jesus, ele partiu para o outro lado do mar da Galileia, e ao chegar do outro lado, uma grande multidão o seguia, porque estavam vendo os milagres acontecendo, porque tinha realizado vários milagres, curando vários doentes. E Jesus se assenta com os seus discípulos, e a grande multidão o aproxima dele. E aí Jesus fala para Filipe. Filipe, pergunta, onde nós vamos comprar pão para alimentar tanta gente? Filipe vai, dentro da sua dinâmica de vida, que já tinha, da sua experiência de vida, Filipe diz assim, Senhor, mais 200 denários é insuficiente, talvez não compraria pão suficiente, talvez 200 denários, Senhor. 200 denários é insuficiente para que compremos pão para alimentar, cada um com um pedaço de pão. Mas aí alguém ali no meio daquele grupo de homens diz assim, Pedro e André dizem, Senhor, aqui temos um menino que está com um cesto, com 5 pães e 2 peixes. Mas, ao mesmo tempo que Pedro e André traz a solução, apresenta parte da solução, Pedro e André também apresentam o problema. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Mas era o suficiente que Jesus Cristo precisava. E aí ele alimenta aquela multidão, e no transcorrer da história, do texto bíblico, da narração bíblica de João, Jesus vai dizer para a população de Jesus, vai dizer para a multidão que ele é o pão da vida. Porque eles estavam seguindo Jesus Cristo por causa do pão que tinha comido juntamente com os peixes. E Jesus vai dizer, eu sou o pão que desceu do céu. Quem dele se alimenta, viverá eternamente. O pão da terra é símbolo. O pão é o alimento mais conhecido no mundo. Mas Jesus Cristo, eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus Cristo é o pão da vida. Ele é o pão do céu. Jesus é aquele que nutre e sustenta a nossa alma, é aquele que sustenta o nosso corpo. Em meio, amados irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo, o que vislumbra pela frente, nós não sabemos. O que vai, o desfecho desta crise de saúde pública mundial, esta crise, desta pandemia, deste vírus, nós não sabemos o que deslumbrará pela frente, mas uma coisa eu quero dizer para você. Jesus Cristo é a nossa âncora. Jesus Cristo é o nosso barco. Nós encontramos em Jesus Cristo o conforto, nós encontramos o consolo. Por quê? Porque é por meio dele que nós movemos, porque é por meio dele que nós existimos. Nele, em Jesus Cristo, nós temos a mais completa, rica provisão para o tempo e para a eternidade. Jesus é, em primeiro lugar, eu sou o pão da vida, ele é o pão da vida. Mas, o mesmo Jesus que diz que é o pão da vida, ele é a luz. Mas, que luz é este Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que nós andávamos perdidos em nossos delitos e pecados, na escuridão das trevas, massacrado pelo pecado, todo tipo de pecado. E um dia Jesus Cristo nos encontrou. Ele
iluminou o nosso caminho. É por isso que ele disse, no capítulo 8 deste mesmo evangelho, versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, confie comigo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nesse contexto, vou tentar sempre, em cada versículo que eu citar a respeito de Jesus Cristo, eu sou, o contexto em que ele vai falar o que ele é naquela circunstância. Aqui ele fala: eu sou a luz do mundo. Neste contexto aqui no início do capítulo 8, traz a narrativa da história de uma mulher que foi apanhada em adultério. A mulher que estava cometendo um pecado. E naquela circunstância, você conhece a história bíblica, o relato do texto, ou se não conhece, depois você pode ler posteriormente a história, aqui no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, a história desta mulher. E aí Jesus Cristo, sendo a luz do mundo, ele não ignora a mulher, ele não massacra a mulher, porém, Jesus Cristo traz uma advertência para ela. E esta advertência também serve para mim e para ti. Ele diz para a mulher: eu não a condeno, porém vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus está dando a oportunidade para ela, Jesus está dando a oportunidade para nós neste dia de abandonarmos a vida de pecado. Você que está me ouvindo, que talvez você que está me assistindo e que talvez você tenha pisado no lamaçal do pecado, Jesus está dizendo: não abandone a sua vida de pecado. Ele é, em segundo lugar, a luz do mundo. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Ele é a luz do mundo, porque ele tem luz própria. Ele não deriva a sua luz de ninguém. Ele é a luz que prevalece sobre as trevas. Quando Jesus Cristo chega, quando Jesus Cristo entra na sua casa, quando ele entra na sua família, as trevas partem em retirada. E Jesus Cristo está dizendo para você e para mim nesta manhã que se nós caminharmos na presença dele, ele é a luz, ele ilumina a nossa vida e nós não o tropeçamos. É por isso que o salmista, lá no Salmo de número 119, no verso de número 105, diz que a palavra de Deus é luz para o caminho e lâmpada para os teus pés. Como a luz, nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus devemos brilhar. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo faz parte da nossa vida. E nós precisamos refletir esta luz no mundo. Nós temos que ser luz neste momento de escuridão. Nós temos que ser sal da terra. Nós temos que ser luz do mundo. Nesse momento você tem a oportunidade, nesse momento de crise que estamos vivendo, você tem a oportunidade de ser luz na vida de alguém. Ser sal na vida de alguém. Então, seja a luz do mundo juntamente com Jesus Cristo. Em terceiro lugar, ainda no Evangelho de João, nós vamos hoje trabalhar no Evangelho de João. Evangelho que narra a luz do mundo. Jesus Cristo, ele convidando você. Se ele para você o pão da vida, se você entendeu que ele é o pão da vida, se você entendeu que ele é a luz do mundo, ele está te convidando. Ele disse: eu sou a porta. E somente ele tem a autoridade e prerrogativa para dizer que ele é
a porta. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da libertação. Jesus é a porta da provisão. Ele é a porta perfeita. No versículo 9 ele está dizendo estas palavras. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele está dizendo que ele é alimento. Há portas, há caminhos, há estradas que o homem, ao seu ver, ao seu olhar, parece perfeito, mas é caminho de morte. Há portas que para o homem, há caminhos que para o homem parece caminho que leva à felicidade, mas no fim traz escravidão e sofrimento. Mas quem entra por Jesus Cristo será salvo. Ele mesmo vai dizer, lá à frente nós vamos citar uma outra passagem. Quem caminha com Jesus Cristo tem a plena liberdade. O mundo, o sistema pecaminoso do mundo, o sistema mundano em que desdém de Deus, desdém de Jesus Cristo, desdém da palavra, oferece uma liberdade, oferece uma vida fácil, mas ela está presa. Mas em Jesus Cristo você encontra a verdadeira liberdade. Jesus disse: quem entra por mim encontra pastagem rica, plena e abundante provisão. Ele está falando aqui que ele é o bom pastor. Ele tem a prerrogativa e a autoridade de dizer: eu sou o bom pastor. Então, não se afaste de Jesus Cristo. Então não se afaste do Senhor. Entra por esta porta. Ouve este convite. Ele dizendo, em quarto lugar, já adiantei, eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E como bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Você é a ovelha de Cristo? Você é a ovelha do Senhor? Ele deu a vida por você. Ali na cruz do Calvário, a gente não pode cansar de falar. Ali na cruz do Calvário, quando ele estava ali pendurado entre os céus e a terra, naquele lenho maldito, ele olhou e ergueu a sua voz e disse: está consumado. E nas mãos do Senhor ele entregou o seu Espírito. E ali ele verteu o seu sangue para perdoar os seus pecados. Ele deu a vida por você. Ele, como bom pastor, ele deu a vida. Jesus é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Ele que está sentado à direita de Deus, ele é o nosso pastor supremo, ele é o sumo pastor. Como pastor, Jesus voltará para as suas ovelhas, trazendo o grande galardão, trazendo a coroa da vida. Então, se ele é já o seu pastor, hoje é o dia. Se ele ainda não é para você o seu pastor, hoje é o dia de você dar um passo à frente, de você chegar a ele. Mais à frente, com a Bíblia aberta aí no capítulo 11, Jesus Cristo, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Amados irmãos e irmãs, esta palavra de Jesus Cristo, ela está cravada dentro de uma das mais belas histórias narrada por João. Toda a Bíblia Sagrada é uma bela história porque o narrador, a origem da narrativa bíblica é Deus.
Mas essa de João aqui, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Conta-nos o relato bíblico que na aldeia de Betânia, tinha um homem por nome Lázaro e duas irmãs por nome Marta e Maria. Família próxima de Jesus Cristo, família chegada de Cristo. Família que, humanamente falando, Jesus Cristo gostava muito, amava. E neste texto nos traz a informação que Lázaro fica doente, e uma doença mortal. O recado chega para Jesus Cristo e dizendo assim: aquele a quem você ama está doente. E a Bíblia diz para nós que Jesus Cristo está distante lá da onde as irmãs moravam, onde a família morava em Betânia. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer assim: esta enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus. Os discípulos ficam preocupados com esta palavra de Cristo. Depois Jesus toma a decisão de ir até a casa, até a cidade de Betânia, a aldeia de Betânia. Porém, quando Jesus Cristo chega, Lázaro já tinha morrido e já estava sepultado fazia 4 dias. Porém, Jesus chega, mas eu quero dizer para você, Jesus não chegou atrasado. Jesus não chegou fora de tempo, mas ele chegou no tempo, chegou no momento. E a Bíblia diz para nós que Marta vai dizer uma palavra dura para Jesus Cristo. Se formos fazer uma encenação deste relato, desta fala de Marta com Jesus Cristo, talvez você e eu teríamos a mesma atitude dela. Com o dedo em riste, ela disse assim: ó, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Aí ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela acreditava, assim como eu creio, assim como você crê na ressurreição dos mortos. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morra eternamente. Você crê nisso? Quando Jesus fala que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, e quem crê não morrerá eternamente, aí ele vai mudando, ele vai moldando as palavras de Marta para ele entrar no contexto ali, chegar mais próximo da família, chegar mais próximo dela. Eu quero dizer para você, meu amado irmão e amada irmã, talvez eu já tenha até dito em outras circunstâncias, Jesus Cristo não está indiferente com o que está acontecendo. Jesus está no mesmo lugar onde sempre esteve. Jesus é a ressurreição e a vida. E a Bíblia diz para nós que ele diz na conversa com Marta, ele vai moldando o coração de Marta, ele vai mudando a vida, o entendimento de Marta. E ela disse assim: Senhor, eu sei que eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que deveria vir ao mundo. O Mestre, e aí na narrativa de João, Jesus chega ao sepulcro onde Lázaro estava sepultado. E aí Jesus demonstra no versículo 35 a sua humanidade. Ele chora. É uma das duas vezes que Jesus Cristo chora. E aí, quando Jesus chega ali diante daquele túmulo, Jesus diz assim: tira a pedra. Quantas mensagens você não já ouviu a respeito de tirar a pedra? Talvez hoje, Jesus dizendo para você e para mim
que Ele é a ressurreição e a vida, mas para que Ele seja de fato na nossa vida a ressurreição e a vida, nós precisamos tirar a pedra da incredulidade. Diante talvez da pandemia de enfermidade que o mundo está enfrentando, você está crendo e descrendo. Mas Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê, você precisa crer, tire a pedra. E a pedra naquele dia foi tirada e Jesus chamou Lázaro, venha para fora. Aquele que nele crê não morre eternamente. Agora, eu quero dizer para você, palavra de consolo, de conforto para a tua vida. A morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 que tragada foi a morte pela vitória. A nossa esperança está na eternidade com o Senhor. Talvez desceremos à sepultura um dia, ninguém sabe, e também não temos pressa de saber, mas vamos ressuscitar. Jesus, dizendo para Marta, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aí o apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios, como eu mencionei, ele diz assim, quando este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então foi tragada a morte pela vitória. E ele disse ainda, este corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é, irmãos, a ressurreição e a vida. Mas eu quero dizer para você, como estamos falando de salvação, de Jesus o grande eu sou, um texto que você conhece, talvez você cita ele muito fácil. Jesus diz assim no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele está dizendo, eu sou o caminho. Para chegarmos até Deus, precisamos entrar pelo caminho que é Jesus Cristo. E lá no capítulo 10, ele diz que é a porta. Ele está dizendo que ele é o caminho. Para um homem natural, existem vários caminhos que ele tem seguido. Existem vários caminhos, mas Jesus é o único caminho. Para chegarmos até Deus, não tem atalho. Não tem como fazer uma volta. Jesus é o caminho para chegar até Deus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. É por este caminho que nós devemos andar. Jesus diz ainda, a verdade. Devemos crer em Jesus. A verdade verdadeira, a vida que devemos viver nele. Conhecer a verdade neste mesmo evangelho. O evangelista João, no capítulo 8, no versículo 32, ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Neste mesmo evangelho, João diz para nós, se o Pai vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Jesus é o caminho. Ele, irmãos, como eu disse, não é um caminho dentre muitos, ele é o único caminho vivo para Deus. Ele não é uma verdade dentre tantas verdades, ele é a verdade absoluta. Você pode crer nas filosofias, naquilo que você entende para você que é verdade, mas Jesus é a verdade perfeita. É a única verdade que sacia a nossa mente. E é por isso que
Alguns momentos nós cantamos que a nossa alma, ela deve se aquietar em Deus. E eu quero dizer para você uma palavra, dentro desse contexto aqui, uma palavra pastoral. Aquieta a tua alma em Deus. Ele quer pacificar a tua alma. Ele quer plenificar a nossa alma. Não entre em desespero. Não entre em angústia. Não entre em fazer besteira. Mas aquieta a sua alma em Jesus Cristo. Aquieta a sua alma. Ele é a vida. Ele não é uma vida entre tantas. Ele é a vida. É Ele que nos dá o fôlego de vida. E é Ele que tira o sofrimento do nosso corpo físico por causa do pecado original. Mas nós, você que tem o conhecimento e você que também não tem o conhecimento, Jesus quer perdoar os teus pecados. No estudo da palavra de Deus, nós fomos salvos na justificação. Nós estamos sendo salvos na santificação. Salvos fomos justificados, salvos na santificação e seremos salvos na glorificação. Um dia nós seremos glorificados. Apocalipse diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele tem a vida em si mesmo. Ele dá a vida eterna a todos os que nele crê. Então, é o momento de você dizer assim: Senhor, eu quero entrar na vida eterna. Jesus, sétimo lugar. Jesus é a videira verdadeira. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira, o pé de uva. Nós somos os ramos que fomos enxertados nele um dia quando nós decidimos o seguir. Dele vem a vida, dele vem o sustento, dele vem os frutos que glorificam a Deus. Nosso propósito, a estarmos unidos com Cristo, com Ele, é produzir fruto. E esta mensagem está falando ao teu coração, está falando à tua vida. Você e eu precisamos produzir frutos. Como diz Mateus, capítulo 3, que esse fruto deve ser digno de arrependimento. Então, se você quer se alimentar da videira verdadeira, você precisa tomar essa decisão. Ele é a fonte da vida. Ele é o manancial que jorra toda a graça para o nosso viver. Estamos vivendo um dia de cada vez, amados irmãos. Nós não podemos viver o amanhã. Nós estamos vivendo hoje. Jesus, Ele não nos alimenta amanhã, porque o amanhã não existe. O amanhã não existe. Ele nos alimenta hoje. E Ele quer ser o teu Salvador. Ele quer salvar a tua vida hoje. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode deixar nos comentários ou no inbox e a gente entra em contato com você e a gente vai estudar a palavra. Jesus é a videira verdadeira. Eu quero concluir
Jesus falou: eu sou o grande eu sou. Ele é o Deus suficiente. Ele é tudo para nós. Nele nós temos vida abundante. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, amigos e amigas, Jesus é tudo o que precisamos aqui e para chegarmos na eternidade. Ele é. Nós orar, ouvir a música e orar. Primeiro, Ele é o pão da vida. Segundo, é a luz do mundo. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. É o caminho, a verdade e a vida. É a videira verdadeira. Esse é o Jesus que em Isaías, há 720 anos antes dele nascer, ele é o que o Isaías falou: o Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus maravilhoso. Ele é a luz que iluminou a Galileia dos gentios, a Galileia, o povo que andava em trevas. Jesus é tudo isso para você. E Ele quer ser para você nesta manhã o seu Salvador. Nesse momento, aí onde você está, feche os teus olhos e oremos. Em pé, sentado, mas ore. Nesses últimos dias, talvez você esteja recluso em casa, você tem tempo para ler, você tem tempo para orar, você tem tempo para cantar. Não permita que esse tempo passe sem que você aproveite o melhor do Senhor, porque Jesus é o grande eu sou. Feche os teus olhos e ao som desta música, se ao chegar até aí, você ore e louve ao Senhor. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, eu te adoro, glorifico o teu nome, Pai. E peço a Ti, Senhor, nesta oportunidade, olha para a vida dos meus irmãos. A Tua palavra, meu Deus, falou nesta manhã de que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Tu és o pão da vida. Tu és a porta, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Oh Deus, olhe para nós. Olha para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. As famílias que nos assistem e que nos assistirão em meio a este sofrimento, em meio a esta enfermidade letal, invisível e que tem trazido choro e amargura a muitas famílias, meu Deus. Eu peço, Senhor, olhe para eles, guarde, proteja. Se alguém for acometido, que o Senhor o cure. Ou a última palavra é Tua, ou descer à sepultura, Pai. Não podemos negar esta realidade. O Senhor conforte o coração, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. E este bom ânimo nós temos somente em Ti. Abençoa, meu Deus, a igreja cristã brasileira, todos que nos acompanham nessa transmissão, meu Pai.
em o nome de Jesus. Nos ajude neste dia, no teu santo sábado, sábado de descanso, era dia de estarmos adorando aqui na igreja, mas estamos impedidos, Senhor. Mas o Senhor proveu este meio para transmitir a tua palavra ao teu povo, a todos que nos assistem, porque a tua palavra não está presa, a tua palavra não está amarrada, a tua palavra está no nosso coração. Tu és o pão da vida. Abençoa aqueles que estão enfermos no leito de hospital. Em nome de Jesus, manifeste o poder da cura. Cuida da família, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão trabalhando, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, os psiquiatras, todos que estão envolvidos na área da medicina, que está enfrentando esta enfermidade para cuidar dos enfermos, que o Senhor cuide, proteja, abençoe a família, dá força espiritual, física e mental para vencer, meu Pai. Eu oro também pela igreja do Jardim ABC, cada família. Cuida de cada um deles, meu Pai. Guarda em nome de Jesus Cristo. Queremos, ó Senhor, chegar ao final desta crise que estamos enfrentando, Pai. E não queremos ouvir notícia de que os nossos irmãos na igreja pelos quais o Senhor nos deu para pastorear, que ficou enfermo desta enfermidade ou que perdeu algum ente querido, Senhor. Não é segundo a minha vontade, mas é segundo a tua. E o Senhor nos dá a liberdade de pedir que o Senhor guarde e o proteja em nome de Jesus. Nos ajude, ó Senhor. Eu oro e abençoo o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos e irmãs. Que o Senhor venha te abençoar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a atenção de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Você que acompanhou o estudo da lição bíblica, que foram transmitidos por diversos meios de comunicação, por diversas igrejas espalhadas por esse Brasil afora. E você que acompanhou a transmissão da Escola Bíblica pelo canal oficial da igreja, a Adventista da Promessa, não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar. Viva este momento de comunhão com Deus na certeza de que o Senhor está te sustentando. Ele é o teu bálsamo. Ele é o teu protetor. Ele protege a nossa família. Ele nos cura, ele nos livra da enfermidade, ele nos livra na enfermidade. Ele nos cura da enfermidade, mas ele também nos cura da enfermidade. É segundo a vontade dele. Por isso, tenha um sábado abençoado por Deus. Amanhã, se possível, às 19h30, às 19 horas, estaremos aqui mais uma vez. Convide os seus amigos, convide a sua família, ou você mesmo, mas não deixe de participar. Adore a Deus juntamente conosco, ore por nós, porque também somos humanos como vocês, passamos pelas mesmas aflições, pelas mesmas lutas. E nós agradecemos a Deus por ter nos abençoado até aqui e encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe e tenha um ótimo final de semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.